Eles preferiam mentiras reconfortantes à verdade dolorosa. Em uma época em que profetizar significava arriscar a própria vida, um homem se recusou a se calar. Micaías não buscava fama, não procurava agradar reis, e muito menos fazer parte da elite religiosa. Ele era apenas um homem, mas sua voz abalou um trono. Ponha um like. Por favor, isso ajuda muito na divulgação do nosso canal. Israel estava quebrado. Não apenas dividido politicamente entre norte e sul, mas quebrado em sua essência, em sua identidade, em sua fé. Já não era mais o povo unido sob o cetro de Davi ou a sabedoria de Salomão. Agora reinavam as ambições humanas, os pactos escusos e o silêncio de Deus diante de um povo que já não o ouvia. No norte, o trono reluzia em ouro, mas o coração de seu ocupante apodrecia em idolatria. Acabe, rei de Israel, era um homem poderoso, temido, astuto, mas espiritualmente cego. Seu casamento com Jezabel, princesa fenícia e adoradora de Baal, não foi apenas um acordo político. Foi uma aliança espiritual que selou o destino de um povo. Jezabel não veio sozinha. Ela trouxe consigo seus deuses estrangeiros, seus sacerdotes, seus rituais e, sobretudo, seu desprezo por qualquer profeta que ousasse falar em nome de Yahweh. Sob seu comando, os altares do Deus verdadeiro foram derrubados, os profetas perseguidos, e templos a Baal foram erguidos por toda a terra. Jezabel dominava os bastidores do trono com punho de ferro e olhos maquiados de sangue. E Acabe, mesmo sendo rei, era marionete de sua influência. Não havia mais espaço para a verdade. Os profetas da corte, centenas deles, vestiam-se com beleza e falavam com eloquência, mas suas palavras eram vazias, moldadas para agradar, para adular, para proteger suas posições e seus confortos. A mentira, naquele tempo, era o idioma oficial da corte de Israel. Foi nesse cenário caótico, sombrio e espiritualmente sufocante que surgiu Micaías. Ele não veio das montanhas como Elias, nem foi ungido com óleo diante de reis. Seu nome não era amplamente conhecido. Sua aparência era simples, sua presença discreta. Mas havia algo em seus olhos, uma firmeza, uma paz inabalável, como se ele já soubesse o fim da história antes mesmo que ela começasse. Seu nome significava: quem é como Yahweh? E essa simples pergunta era uma afronta direta a todo o sistema de idolatria e vaidade que dominava o reino. Micaías não buscava púlpitos, não queria estar diante de reis, não esperava ser ouvido. Mas quando falava, o mundo ao seu redor estremecia. Ele não tinha multidões atrás de si, nem discípulos a seus pés. Não fazia milagres públicos, não levantava mortos, não multiplicava pães. Ele apenas falava, e cada palavra era como um machado atingindo a raiz podre da árvore. Enquanto os profetas da corte riam nos salões dourados, Micaías permanecia em silêncio em algum lugar esquecido. Mas o céu não esquece os que lhe são fiéis. E havia chegado o tempo em que sua voz precisaria ser ouvida. Acabe, então, planejou guerra contra Ramote-Gileade. Para isso, buscou aliança com Josafá, o rei de Judá, um homem piedoso, mas, às vezes, ingênuo. Os dois reis se reuniram em Samaria. E a questão era simples: atacar ou não atacar? Acabe convocou seus profetas da corte, 400 homens vestidos com esplendor, com discursos encenados, com previsões feitas sob encomenda. Todos diziam a mesma coisa: vai, ó rei, o Senhor está contigo, a vitória é certa. Os olhos de Josafá passeavam entre aqueles homens e suas palavras suaves como mel. Mas em seu coração algo não se encaixava. Havia um frio na espinha, um sussurro interno que dizia: isso não é voz de Deus. E então, com uma simplicidade que silenciou a sala, Josafá perguntou:
Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Um silêncio desconfortável caiu sobre os presentes. O rosto de Acabe endureceu. O nome que ele menos queria ouvir voltou à sua mente. Um nome incômodo. Um nome que cheirava a confronto. Ele suspirou com irritação e respondeu: "Há ainda um homem, Micaías, filho de Imlá, mas eu o odeio. Ele nunca profetiza o bem a meu respeito, só desgraça." Josafá, surpreso com a dureza, respondeu com firmeza: "Não fale assim, ó rei, mande chamá-lo." E assim foi feito. Um mensageiro foi enviado. As ruas de Samaria se abriram para ele enquanto corria em busca de um profeta que vivia longe do brilho do palácio. O mensageiro encontrou Micaías em um lugar simples, como sua vida, e ao vê-lo, tentou alertá-lo com palavras sutis, quase paternalistas. "Todos os profetas estão dizendo a mesma coisa ao rei. Diga também algo bom, por favor. Seja sensato, não cause confusão." Micaías levantou os olhos com calma, quase com um meio sorriso. Era o sorriso de quem já ouvira isso antes. Sua resposta veio direta, sem hesitação, como uma rocha lançada. "Vive o Senhor, que o que ele me disser, isso falarei." O mensageiro sentiu um frio na barriga. Sabia que aquela teimosia santa só podia terminar de um jeito: em confronto direto com o rei. E o confronto estava próximo. O salão real de Samaria enchia-se de vozes, risos, promessas e símbolos. Os profetas da corte desfilavam em meio aos dois reis sentados lado a lado e encenavam com fervor aquilo que Acabe desejava ouvir. Um espetáculo meticulosamente preparado tomava conta do ambiente. Visões triunfantes, encenações simbólicas, palavras vibrantes como trovões, tudo proclamando uma vitória já garantida. Um deles, Zedequias, agitava 2 chifres de ferro diante dos olhos do rei, declarando com ousadia que Israel empurraria os sírios até sua completa destruição. Era um teatro, e todos sabiam disso, mas ninguém ousava parar o show. A corte estava embriagada de segurança, alimentada por vozes que apenas confirmavam os desejos do trono. No entanto, apesar do clima de festa profética, a alma de Josafá permanecia inquieta. Era como se um véu tivesse sido estendido sobre os olhos daqueles homens, um véu de mentira, de manipulação, de auto-engano. A multiplicidade das vozes não escondia a ausência da verdade. O rei de Judá, mesmo respeitoso, não conseguia ignorar o vazio daquela certeza unânime. Ele sentia o peso de uma presença ausente, a do verdadeiro Deus. Quando Micaías finalmente chegou, o ambiente mudou. Não houve trombetas, nem declarações espetaculares. Apenas sua presença bastava para causar desconforto. O ar ficou mais denso, a atmosfera mais tensa. Os que o conheciam sabiam que não era homem de rodeios. Não precisava gritar, sua firmeza bastava. Ele caminhava como quem já sabia que seria rejeitado, mas isso nunca o impediu de caminhar. Na presença dos reis, Micaías não se curvou nem hesitou. Acabe, desconfiado, observava o homem com os olhos semicerrados. A pergunta que lançou foi direta, mas carregada de ironia: se deveriam ou não ir à guerra. A resposta de Micaías, por sua vez, não foi aquilo que muitos esperavam. Ele falou como se imitasse os falsos profetas, declarou vitória. Mas o tom revelava algo mais, uma ironia sutil, quase provocadora. Não havia convicção em suas palavras, apenas a sombra de um sarcasmo que incomodava. O rei percebeu o engano. Sabia que aquilo não era a voz de Micaías. E exigiu a verdade. E quando a verdade veio, veio como espada. O profeta descreveu uma cena de desolação. Israel espalhado pelos montes como ovelhas sem pastor. Era uma imagem clara, dolorosa, sem interpretação alternativa. Era o destino de um povo sem liderança, sem direção. Era o aviso de que o rei não voltaria.
A sala antes cheia de euforia se silenciou. O sorriso de Acabe desfez-se, substituído por fúria contida. O desconforto tomava conta até dos mais bajuladores. E Micaías, sem alterar o tom, revelou uma visão ainda mais profunda. O próprio céu em conselho, perguntando quem enganaria Acabe para que fosse ao seu fim. Um espírito de mentira foi enviado, e este tomou lugar nas bocas de todos os profetas da corte. Foi como jogar fogo sobre óleo. A acusação de que os 400 profetas estavam mentindo não foi recebida em silêncio. Zedequias, inflamado de orgulho ferido, avançou sobre Micaías e o golpeou no rosto. O som seco ecoou pela sala, mas o profeta não se alterou. Nem o tapa nem a zombaria o fizeram recuar. Ele sabia de onde vinha sua voz e não precisava provar nada. O destino já estava selado. Micaías havia feito mais do que falar uma profecia. Ele havia desmascarado todo um sistema. Sua visão do trono celestial, do espírito de mentira e da decisão divina que pairava sobre o destino de Acabe, era mais do que uma denúncia, era uma sentença. A sala, antes cheia de vozes confiantes, caiu em silêncio absoluto. Não porque haviam entendido tudo, mas porque sentiram de forma instintiva e profunda que estavam diante de algo maior do que homens e coroas. Zedequias, envergonhado diante da corte, tentou recuperar sua dignidade com um gesto de violência. Mas aquele tapa contra o rosto do profeta não mudou nada. Micaías não recuou, não hesitou, passou a mão devagar pelo rosto ferido, não com dor, mas com a serenidade de quem já previa o preço da verdade. Ele olhou ao redor. Não havia amigos ali, nenhum aliado, nenhum olhar de compaixão. Ele estava sozinho como sempre estivera. Mas sua solidão não era fraqueza, era firmeza. Quando respondeu à agressão, sua voz saiu calma, mas cheia de um tipo de força que não vinha da carne. Verás naquele dia, quando entrares de quarto em quarto para te esconder. Aquela frase ficou suspensa no ar como uma sombra. Ninguém a comentou, mas todos a sentiram. Acabe estava no limite. Seu rosto ruborizado de raiva, suas mãos presas ao trono como garras. A ilusão de controle, lentamente, escorria por entre seus dedos. Ele já não governava aquele momento. O profeta dominava a cena com sua verdade. Então o rei fez o que reis fazem quando se sentem ameaçados. Usou seu poder. Ordenou que prendessem Micaías, que fosse lançado à prisão, que recebesse apenas pão e água de aflição à comida dos condenados. Era sua forma de calá-lo, de enterrar a profecia sob a terra seca da punição. Mas antes de ser arrastado, o profeta olhou uma última vez nos olhos do rei e disse, com voz firme como rocha: Se tu voltares em paz, o Senhor não falou por mim. E voltando-se à multidão presente, bradou: Ouçam bem, ó povo. Aquelas palavras ecoariam por muito tempo, mesmo quando a boca de Micaías já estivesse em silêncio. Pois não era ele quem falava, mas aquele que vê tudo até o futuro. Os guardas o arrastaram para longe. E Acabe, com a segurança de quem pensa ter vencido, deu ordens para a guerra. A sentença já estava decretada, mas ele ainda acreditava que podia evitá-la. Nos bastidores do palácio, enquanto exércitos eram organizados e lanças afiadas, Acabe elaborava um plano. Ele não era um rei tolo. Apesar de desprezar as palavras dos profetas verdadeiros, ele temia, no fundo, que elas se cumprissem. Talvez não acreditasse completamente, mas também não queria pagar para ver. Então, numa conversa à parte, sugeriu a Josafá que este fosse à batalha, vestido com trajes reais, enquanto ele próprio iria disfarçado. Josafá, talvez ingênuo, talvez confiante demais na aliança, aceitou.
Quando o dia da batalha chegou, a poeira do deserto foi levantada por milhares de pés. Carruagens tremiam sob o peso de soldados armados. Cavalos relinchavam sob o sol inclemente. Os reis marcharam Josafá com sua túnica real, visível a todos, e Acabe escondido, camuflado entre os guerreiros comuns, como um homem qualquer. Era uma manobra covarde, mas estrategicamente brilhante. Se alguém quisesse matar o rei, mataria o errado. Mas o céu não se engana, e os decretos do trono divino não podem ser burlados com capas e disfarces. Do lado inimigo, os sírios tinham uma única ordem: ignorar o exército, ignorar o caos e matar apenas o rei de Israel. Era uma caçada real. Ao avistarem Josafá com suas vestes reais, os soldados inimigos avançaram como feras. O rei de Judá entrou em pânico. Era um homem de fé, mas não um guerreiro feroz. Gritou ao Senhor, implorou por socorro, e o céu o ouviu. Os sírios, ao se aproximarem, perceberam que haviam atacado o homem errado. Confusos, recuaram. Josafá foi poupado. Acabe, do outro lado, ainda acreditava que havia enganado a todos. Ninguém o perseguia. Nenhum inimigo se voltava contra ele. Sua astúcia parecia ter funcionado. O disfarce, pensado para enganar os homens, aparentemente havia funcionado. Mas então, num instante aleatório, invisível ao olhar comum, a mão do destino se moveu. Um arqueiro inimigo sem nome, sem alvo específico, sem saber a quem matava, puxou seu arco. Lançou uma flecha ao acaso, sem direção certeira. A flecha cortou o céu como um julgamento silencioso. Ela não atingiu qualquer um. Atingiu exatamente o único ponto vulnerável na armadura do rei. A única abertura, a brecha perfeita. Um detalhe milimétrico, mas conhecido por aquele que havia falado por meio de Micaías. O impacto foi imediato. O corpo de Acabe curvou-se dentro do carro. O sangue quente escorreu por debaixo da armadura, inundando sua túnica. Ele tentou manter os olhos abertos, tentou controlar a respiração. Mas a dor era como fogo vivo dentro de seu peito. O rei estava ferido, mortalmente ferido. Ainda assim, ele não permitiu que o medo se espalhasse entre seus homens. Pediu que o mantivessem de pé dentro da carruagem, como se estivesse bem, como se tudo estivesse sob controle. E ali ficou um cadáver em pé, sangrando por dentro, lutando contra a sentença que já havia sido escrita muito antes da guerra começar. O dia seguia impiedoso sobre o campo de Ramote-Gileade. O sol não perdoava, queimando a pele dos soldados, ressecando os lábios dos feridos, tornando cada instante da batalha uma prova de resistência. E ali, entre lanças, gritos e poeira, estava Acabe ainda de pé dentro da carruagem, mantido artificialmente ereto por ordem própria. A flecha cravada em seu corpo parecia arder cada vez mais, e seu sangue, aos poucos, se esvaía, escorrendo como uma oferenda involuntária ao juízo que pairava sobre ele. O couro da carruagem começava a absorver aquele líquido quente, que pingava em silêncio, formando trilhas vermelhas pela madeira manchada. Mas o rei não queria cair. Não podia cair. Se seus soldados o vissem tombar, o moral do exército seria esmagado. E Acabe sabia, mesmo ferido, sua presença era sua última arma. O campo de batalha era um caos. Homens gritavam, cavalos disparavam em todas as direções, estandartes tombavam. E no meio daquela tempestade de guerra, o rei de Israel lutava contra algo ainda mais feroz do que o inimigo: a verdade. Ele não temia apenas a morte, temia o cumprimento da profecia. Temia que a voz de Micaías tivesse vindo, de fato, do alto trono. E cada batida do coração, cada gota de sangue, era como um lembrete cruel. A flecha havia encontrado sua brecha. E nada no mundo, nem o poder, nem a astúcia, nem o disfarce, foi capaz de impedir aquilo. As horas arrastaram-se como tormento.
A dor de Acabe se intensificava, e sua visão começava a escurecer nas bordas. O corpo já tremia de fraqueza, mas ele ordenava que o mantivessem firme. Queria morrer como um rei, ainda que derrotado, ainda que em negação, ainda que se agarrando a uma mentira. Quando o sol começou a descer, pintando o céu com laranjas violentos e vermelhos sombrios, o fim se aproximou. Foi naquele crepúsculo entre a luz e as sombras que as forças do rei finalmente o abandonaram. Sua cabeça tombou para o lado. As mãos, antes presas à borda do carro, escorregaram. O corpo, rígido pela dor, cedeu como madeira rachada. Acabe estava morto. A notícia não chegou como um grito, chegou como um silêncio. Um silêncio denso, frio, estranho. Os soldados ao redor trocaram olhares. A batalha continuava ao longe, mas algo invisível havia mudado. O coração do reino havia parado de bater. Não havia mais rei. Apenas um corpo ensanguentado numa carruagem que ainda rangia sob os golpes do dia. O retorno a Samaria foi lento, carregado de peso não apenas pelo corpo, mas pela derrota moral. A carruagem avançava pelas trilhas empoeiradas do deserto, marcada por manchas secas de sangue. O caminho parecia mais longo do que nunca. Não havia honra na chegada. Os portões da cidade se abriram sem trombetas, sem aclamações, sem multidões. Era o retorno de um rei, morto. A carruagem foi levada até o tanque de Samaria, um lugar comum onde lavavam os cavalos, longe da pompa do palácio, longe dos rituais de um enterro digno. Os servos, sem ânimo e sem cerimônia, lançaram baldes d'água sobre a madeira manchada, tentando apagar o vestígio da tragédia. Mas o sangue teimava em escorrer impregnado, colado ao juízo que caíra sobre aquele trono. Foi então que os cães apareceram, magros, sujos, com olhos famintos, atraídos pelo cheiro metálico no ar. Farejaram, rodearam, e quando os servos viraram as costas, avançaram. Lambiam o sangue do rei com a mesma indiferença com que um animal lambe o chão. E foi ali, naquele momento desprezado por todos, que uma profecia esquecida se cumpriu. Porque anos antes, diante de outro crime cometido por Acabe, o assassinato de Nabote, para roubar sua vinha, o profeta Elias havia dito: "No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu sangue." E agora, isso se cumpria. Não houve preces, não houve lamento. Apenas o som da água escorrendo, o rangido da madeira, o silêncio dos servos e o ruído dos cães devorando memória e glória. A morte de Acabe não foi apenas o fim de um homem. Foi o colapso de uma geração de mentiras, o cair de uma coroa feita de orgulho, idolatria e desprezo pela verdade. Ele tentou enganar o destino, tentou se esconder da palavra de Deus. Mas a flecha o encontrou. O sangue caiu e os cães lamberam. Os dias que seguiram a morte de Acabe foram dias estranhos. A cidade de Samaria não chorava. Os salões do palácio estavam vazios, e mesmo os profetas da corte, outrora tão ruidosos, agora murmuravam em silêncio ou desapareciam pelas sombras. A guerra fora perdida, o rei estava morto, e o trono de Israel, embora ainda ocupado, tremia sob o peso invisível da justiça divina. O povo andava em silêncio pelas ruas, não pela dor, mas pela consciência, pela lembrança de que um homem disfarçado tentou escapar do olhar de Deus e falhou. Mas a casa de Acabe ainda respirava. Jezabel, rainha e arquiteta do reinado da idolatria, ainda ocupava seus aposentos, ainda pintava os olhos com carvão e falava como quem nunca havia sido vencida. Seu nome ainda era temido, sua voz respeitada, seu poder intacto ao menos nas aparências. Contudo, mesmo os mais fortes não conseguem deter o que já foi decretado nos céus. Ela reinava sobre ruínas, e ainda assim se recusava a aceitar o fim. Seu marido estava morto, sua linhagem em decadência, mas ela, Jezabel,
resistia. E o que mais temia, agora se aproximava, porque longe das muralhas, um novo nome ecoava entre os soldados, um nome que carregava autoridade, fúria e missão. Jeú, guerreiro, comandante, juiz, ungido para uma tarefa que não aceitava concessões: arrancar Israel das garras da idolatria. Ele não vinha com bajuladores, não vinha para negociar, vinha para limpar, para cortar, para cumprir. Os cascos de seus cavalos soaram como trovões nas pedras da cidade. Poeira subia enquanto as portas se abriam sem resistência. Samaria, outrora altiva, agora parecia curvar-se ao inevitável. Jeú não pediu licença. Ele entrou como quem já estava autorizado por algo maior. Sua presença, por si só, era um decreto. E do alto do palácio, Jezabel observava. Ela não correu, não se escondeu. Em vez disso, fez o que sempre fizera. Preparou-se para seduzir e manipular. Pintou os olhos com esmero, ajeitou a coroa com firmeza e se posicionou junto à janela, como se o trono ainda lhe pertencesse. Sua silhueta recortava-se contra o céu como a de uma estátua de arrogância. Quando Jeú entrou pelos portões, ela lançou sua voz como uma lâmina. Vieste em paz, ó Zimri, assassino de seu senhor, Chamá-lo de Zimri. O usurpador antigo era mais que provocação. Era tentativa de dominação. Mas Jeú não era como os outros reis. Não tremia, não se impressionava, não hesitava. Seu olhar era o de quem veio cumprir um veredito, não jogar um jogo. Ergueu os olhos, fitou a mulher na janela e gritou: "Quem está comigo?" 2 ou 3 eunucos surgiram ao lado dela, homens que a serviram em seus dias de glória. Mas agora, o medo já não obedecia à lealdade. Ela não era mais invencível. O tempo dela havia acabado. Sem protestos, sem cerimônia, os eunucos a empurraram. Seu corpo despencou do alto do palácio, chocando-se com as pedras do pátio. O som do impacto foi seco, final. O sangue respingou nos muros, nos cavalos, nos pés de Jeú. Ele não se abalou. Passou por cima, como quem pisa sobre uma sentença cumprida. Mais tarde, mandou que a enterrassem, afinal, era filha de rei. Mas quando os servos foram ao local, encontraram apenas restos: o crânio, os pés, as palmas das mãos. Os cães haviam feito seu trabalho. E assim, a última peça do reinado de Acabe foi varrida do mapa. Assim se cumpriu mais uma profecia, a de Elias, que declarara que os cães comeriam a carne de Jezabel ao pé do muro de Jezreel. E Micaías, seu nome não foi mais mencionado. Nenhum registro conta se foi libertado, se morreu na prisão, se voltou a andar entre os homens. Talvez tenha desaparecido, como desaparecem os justos quando sua missão é cumprida, mas sua voz nunca se apagou. Seu ouçam bem, ó povo, ainda ecoa entre os séculos como um aviso, porque sempre haverá reis que amam a mentira. Sempre haverá multidões que preferem previsões doces. Sempre haverá falsos profetas dispostos a falar o que agrada. Mas sempre haverá também um Micaías, alguém que escolhe a verdade, mesmo sozinho. Alguém que fala, mesmo que ninguém ouça. Alguém que profetiza, mesmo que o preço seja a prisão ou o esquecimento. O nome dele pode sumir da história, mas a verdade, essa nunca morre. A história de Micaías não termina com honra nem com reconhecimento. Ela termina em silêncio. Mas é nesse silêncio que a sua voz continua ecoando toda vez que alguém escolhe dizer a verdade em um mundo que prefere a mentira. Ele enfrentou reis, encarou centenas de falsos profetas e falou o que Deus mandou, sem se curvar, sem negociar. Micaías nos lembra que a verdade pode custar caro, mas o preço da mentira é sempre maior.
Se essa história te tocou, por favor, deixe seu like, isso ajuda muito na divulgação do nosso canal. E se você quer continuar explorando outras histórias bíblicas como essa, inscreva-se agora e ative o sino. Compartilhe este vídeo com quem você ama. E que a verdade, assim como a voz de Micaías, nunca se cale.